Vida e saúde começando mais uma vez, seja bem-vindo aqui, vem pra cá que hoje tem assunto mais um assunto, na verdade, importante para a sua saúde. Olha, vamos falar sobre saúde capilar com a dermatologista doutora Janine Pickler. Bem-vinda. Obrigada, Tudo bem? Tudo jóia, e você? Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu estar aqui novamente. Você vai falar sobre um assunto, doutora, que mexe não só com a nossa saúde, com a estética, mas também com a questão da autoestima da mulher. Porque a perda de cabelo, a alopécia, né, que é algo comum talvez na vida de muitas pessoas, ela pode chegar com o tempo ou com alguma normalidade. Os motivos são muitos, mas hoje a gente vai falar basicamente sobre essa queda, o problema da queda do cabelo afetando a autoestima de muitas mulheres. Você vai descobrir aqui nesse programa quais são os melhores tratamentos para o problema e vamos aproveitar a doutora Janine aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Olha que legal, boa, né? Ainda hoje tem claramente por aqui com o Dr. César Vasconcelos, que fala sobre como nós podemos lidar com os nossos medos. E a receita é uma deliciosa salada que vai ajudar na hidratação capilar. Cores lindas na sua tela para te inspirar, para que você também possa aliar aí, né, o seu dia a dia nesse esforço de combater a alopécia. Doutora, a gente traz aqui uma reflexão. Devocional Descobertas da Fé está incrível e o texto de hoje é um texto bem curtinho que está em Hebreus 11:6. Olha só o que o texto diz, com certeza você já ouviu ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tantas coisas da nossa vida exigem fé, não é? A gente vai falar sobre a alopécia hoje, os tratamentos precisam de... você prescreve, tem que ter fé que o paciente vai cumprir. Sim. A gente, quando deixa os filhos na escola, a gente precisa ter fé que o cuidado vai acontecer ali todos os dias. Quando a gente dorme, a gente precisa ter fé que Deus vai cuidar e na manhã seguinte a gente vai acordar. A nossa fé, ela precisa ser desenvolvida e o objetivo sempre de agradar a Deus. Importante termos a palavra mais uma vez falando ao nosso coração. O Devocional Descobertas da Fé está disponível no site da CPB, então se você não tem, vale a pena fazer um esforço e adquirir por aí, tá bom? Bora pro intervalo? Bem curtinho, 30 segundos, a gente vai ali e volta. É o tempo de você convidar os amigos para assistir. Topa? Então até já já. Muito bem, vem pra cá que o Vida e Saúde hoje vai falar sobre a alopécia. Doutora Janine Pickler é dermatologista, já esteve aqui outras vezes falando de outros problemas da pele, alertando sobre o câncer de pele, mas hoje o assunto é cabelo e não só o cabelo, mas a saúde dele é relacionada à perda. O que é alopécia, doutora? Alopécia, na verdade, é uma perda capilar que pode ser reversível ou irreversível. E aí você pode perder os pelos do couro cabeludo, mas também de outras partes do corpo. Então, uma pessoa que é calva ou careca, ela sofre de alopécia. Exatamente. A gente chama do nome errado, então. Exatamente. Calvície é um termo leigo, né, para designar uma doença como alopécia, mas existem vários tipos. Explica pra gente um pouquinho, a gente até tem uma arte aqui, doutora, como é que é essa estrutura capilar? Eu queria mostrar aqui para o nosso público, até porque a gente fala, mas a gente não entende tão bem quanto a imagem pode mostrar. A estrutura capilar, a gente tem a haste capilar, né, que ela fica dentro de uma unidade folicular. Então a gente tem o fio, que é isso aqui, que é a haste, que fica dentro da pele. E o fio, ele tem a cutícula, que é a parte mais externa, tem o córtex dele, que é a parte mais interna, e tem essa região que é o bulbo capilar, que muitas dos tratamentos, das doenças, a gente foca nessa região do tratamento. Que leigamente a gente chama de raiz do cabelo. Exatamente, a raiz do cabelo, onde está o bulbo. Agora, a gente está vendo aqui, olha, um corte, eu imagino que seja um corte aqui da pele, né, com o cabelo nascendo. Tem um monte de coisas que a gente esquece, que é essa irrigação
Exatamente, que é importantíssimo na estrutura capilar. Então, aqui a gente tem os vasos sanguíneos, provavelmente aqui os azuis são as veias e os vermelhos são as artérias. Então, a gente tem tudo isso que é importante para o cabelo, para o crescimento capilar. A gente tem um músculo, que é um músculo eretor do pelo, que também fica na unidade folicular. A gente tem inervações, tudo isso faz parte da estrutura capilar. A gente tem camada que protege, a gente tem um pouco de gordura aqui também? Temos aqui a epiderme, aqui a derme, né? A derme superficial, a derme profunda e o subcutâneo. Olhando assim, a gente consegue ter uma noção melhor de como a nutrição chega no fio. Exatamente. Porque quando a gente está doente, quando a gente passa por uma cirurgia, por exemplo, depois parece que o nosso cabelo demonstra que houve, assim, algum roubo ali. Exatamente. Teve uma parada de entrega de nutrientes, né? Durante a Covid, a gente percebeu muito essa queda de cabelo. Teve muita gente que relatou, eu senti também. Porque houve uma mudança nessa estrutura de alguma maneira. Exatamente. Em algum momento, ou na irrigação, a gente tem uma diminuição da irrigação, ou uma alteração da chegada de nutrientes na raiz do cabelo, tudo isso ajuda a ter a queda capilar. Vamos voltar aqui sentar, doutora, porque é o seguinte, eu quero saber como é que a perda de cabelo, aliás, como não, mas a gente fala normalmente, inclusive eu usei o termo, né, o careca, o calvo, mas não são só os homens que sofrem com essa perda de cabelo, as mulheres também têm sofrido muito. Também sofrem. Na verdade, 40% das mulheres vão ter algum tipo de queda de cabelo. Os homens são acometidos em torno de 60%, mas as mulheres, em 40% dos casos, elas vão ter uma perda capilar. Mas e por que as mulheres podem sofrer de alopécia também? Tem uma questão hormonal aí muito forte. Tem questões hormonais, tem questões genéticas, porque para cada tipo de cabelo, para cada tipo de queda, a gente tem um diagnóstico diferente. Mas a alopécia é um tipo de perda capilar e tem um outro tipo de perda capilar também, que é por deficiências de nutrientes, de estresse, de outras coisas. A gente preparou aqui, olha, alguns motivos ou causas da perda capilar. E eu queria convidá-la para vir aqui porque a gente precisa entender. E você de casa já vai pensando aonde que eu me enquadro aqui. Será que a minha perda é por esse ou esse motivo? Eu vou começar aqui, olha, desse lado aqui, doutora. Será que a sua perda, a sua alopécia tem a ver com a hereditariedade? E aí eu quero saber se vem do pai ou da mãe ou dos dois juntos. Dos dois. Na verdade, a hereditariedade está ligada à alopécia, principalmente à alopécia androgenética, que é a famosa calvície, né? Porque tem outros tipos de alopécia, mas a alopécia androgenética, que é a calvície, ela está ligada à hereditariedade. E pode vir tanto do pai quanto da mãe. Antigamente, né, achava-se que vinha de um ou de outro, mas hoje a gente sabe que ela é um gene multifatorial, então está associada a todos os genes, tanto do pai quanto da mãe. E não só do pai e da mãe, mas de antepassados também. Também, de antepassados também. Às vezes o pai e a mãe não têm manifestaram. O gene, exatamente, tem o gene, mas não tem a doença, mas alguém na família tem a calvície. E aí a gente não tem muito o que fazer com essa questão aqui, ou tem? Hoje em dia a tecnologia tem ajudado muito, né, Tem. doutora? Hoje em dia a tricologia, que é uma área da medicina, da dermatologia, que estuda cabelo, está muito avançada, muito evoluída e hoje a gente tem muitos tratamentos. Apesar de não ter a cura, a gente tem tratamento, muitos recursos para poder tratar. Ó, outra causa da alopécia, vem pra cá. Será que essa é a sua? Ó. Vamos lá. Traumas na região capilar. Do que a gente está falando aqui de um acidente? Aqui o trauma na região capilar, uma das principais causas desse tipo de alopécia é o que a gente chama de alopécia de tração. A alopécia de tração, ela geralmente é ocasionada por penteados muito fortes, fazer aquela tração no cabelo constante durante muitos anos. Um acidente também, né, pode ocasionar essa perda capilar mais intensa, mais aguda, mas principalmente o trauma na região é essa alopécia de tração. Olha essa daqui, gente. Olha aqui, talvez você não esteja assim nem sonhando que a sua alopécia possa estar relacionada à má alimentação. Sério, doutora? Nossa, tudo hoje em dia está relacionado. Todos os nossos problemas de saúde têm alguma ligação com essa questão. Alimentação, exatamente. A alimentação é super importante, né? Como a gente viu ali, a raiz do cabelo, ela
tem que receber muitos nutrientes, né? O cabelo, na verdade, é uma das partes do nosso corpo que mais demanda energia. Então, a gente precisa desses nutrientes para ter essa energia em alta e fazer o cabelo crescer. Quando a gente tem uma má alimentação, a gente fica deficiente de muitos nutrientes. Ferro, vitamina B12, vitamina D, e isso ocasiona uma parada no crescimento capilar também. É verdade. Agora é o seguinte, quando a gente vai para o supermercado ou vai para a farmácia e vai lá escolher o shampoo, a mesma marca tem lá, esse tem vitamina E, esse aqui tem vitamina X, Y, Z. Essas vitaminas que a gente usa externamente não serão talvez tão poderosas quanto as vitaminas que a gente ingere através de uma boa alimentação. Exatamente. Na verdade, os shampoos, esses tratamentos de curto período, né, de curta duração, contato, eles não vão ter tanta eficácia quanto a questão da alimentação. Até porque o shampoo ele não pode ter uma absorção, né? Porque senão ele seria remédio, né? Então, essa absorção baixa do shampoo, ele não vai, mesmo que ele não é suficiente, mesmo que ele tenha muitas vitaminas, o shampoo não é suficiente para tratar uma falta de nutrientes capilar. Não se engane, a alimentação precisa estar aí, olha, direitinho. Agora, essa causa aqui todo mundo sabe, talvez você já tenha até experimentado. O estresse, minha querida, realmente faz cair o cabelo, doutora? Demais, o estresse faz. O estresse, ele aumenta muito os níveis de cortisol, né, que é um hormônio do estresse, e aí a gente tem uma série de liberações químicas nos vasos, nos nutrientes também, que faz a perda capilar, faz a gente ter queda de cabelo. E aí, no caso do estresse, lembrando daquela estrutura que a gente trouxe aqui na tela agora, tem mais a ver com o relaxamento da musculatura, que você falou que tem uma musculatura que faz o cabelo ficar ali preso, né? O fio ficar preso no cabelo. Tem a ver com uma produção maior de óleo, por exemplo. Tem a ver com a falta de vitaminas. Ou é um conjunto? É um conjunto. O estresse, na verdade, ele vai liberar essas substâncias dentro do organismo que vai fazer com que os hormônios que chegam, a hipoxemia, que é uma falta de oxigenação nos vasos, e aí essa falta de oxigenação, essa falta de nutrientes, esse encurtamento do fio, né, porque a gente tem um ciclo capilar, então que os fios entrem numa fase que a gente chama de telógena, que é uma fase de queda. E aí o estresse provoca isso, provoca essa queda por esses motivos. Olha só. Agora essa daqui pode ser que você também já tenha se aventurado. Vem pra cá. Quem nunca, gente, usou um produtinho químico que causou a queda ou corte ou sei lá o quê? E pode ser por estética, pode ser até por necessidade, mas os produtos químicos também são poderosos e podem impactar nessa alopécia, doutora? Sim, os produtos químicos, a gente tem vários tipos de produtos hoje para fazer alisamento, para fazer tintura do cabelo, e eles podem causar uma queda. Os produtos de alisamento principalmente, porque muitos deles, principalmente os à base de formaldeído, eles podem causar uma toxicidade folicular, e aí eles podem causar uma queda, ou a incompatibilidade de produtos químicos. Então, uma tintura com alisamento pode dar um corte químico. Então, os produtos químicos a gente tem que tomar cuidado mesmo. Agora, esse aqui, olha, não é tão esse fator aqui, causa, né, da alopécia, não é tão conhecido. E talvez você sofra com um excesso de oleosidade aí e não saiba que ele está também prejudicando esse número de cabelos que estão na sua cabeça. Exatamente. O excesso de oleosidade, ele também pode causar uma queda capilar, porque ele pode, esse excesso de seborreia que a gente tem, compactar o folículo. E aí o fio se desprender. Então a gente orienta que ficar muitos dias sem lavar a cabeça, gerar essa oleosidade é também prejudicial. E tem gente que não precisa nem ficar muitos dias sem lavar, porque eu conheço, tenho amigas que tem que lavar todos os dias. Todos os dias, exatamente. E esse controle da oleosidade é super importante. E aí, nesse caso, não teria problema, porque antigamente se falava, né, que não era bom lavar todo dia, porque a raiz não secava, tinha esse papo, não Na tinha? verdade, existe essa lenda urbana que não pode lavar todos os dias, mas pode, dependendo do tipo de cabelo, inclusive é até aconselhado que se lave todos os dias. O que a gente orienta, na verdade, é que evite lavar a cabeça à noite, né? O cabelo à noite. Dormir com ele molhado. Dormir com ele molhado. Porque não seca, né, gente? No travesseiro, só durante a noite não seca. E aí essa umidade em excesso, ela pode gerar fungo, proliferação de micro-organismos no couro cabeludo. Mas lavar todos os dias, pode. Agora, gente, pensa aqui comigo. Vamos dar uma passeada aqui, Matheus, ó.
todos esses motivos aqui que são causas de alopecia, doutora. Hereditariedade, os traumas, a má alimentação, o estresse, minha gente, os produtos químicos que a gente usa para ficar bonitinha assim, para acalmar, domar os fios e a oleosidade em excesso. Isso para não dizer outras coisas mais específicas que cada um, né, tem o seu problema. Às vezes a gente combina um ou mais fatores, doutora. E vai no médico e fala assim, doutora, meu cabelo está caindo, assim, eu passo a mão, cai. E a gente quer uma solução esquecendo de que tudo isso aqui pode estar combinado. Exatamente, tudo pode estar associado. E aí, por isso que é importante a gente ter o diagnóstico de qual é a causa da queda do cabelo, né? Porque pode ser uma causa hereditária, como pode ser uma má alimentação, então é preciso a gente poder investigar isso. Tem que entender, vamos voltar aqui sentar, doutora, porque a gente precisa entender as causas para atacar não só no sintoma, porque a alopecia acaba sendo um sintoma desses males aqui, e aí você vai também corrigir isso que está causando a alopecia. Exatamente. Trabalhando da causa para o efeito. Exatamente. Mas a pergunta que vem forte quando a gente vê os tufinhos de cabelo caindo, e a gente vai falar alguns tipos de alopecia já, a pergunta que fica é, tem cura? Então, depende. Tem alguns tipos, tem um eflúvio telógeno, por exemplo, que é um tipo de queda que ele é, sim, irreversível. A alopecia androgenética, por exemplo, ela é reversível, mas ela não tem cura. E existem outros tipos de alopecia que não são reversíveis e que também o folículo não vai voltar, não tem cura também. E nem com, a gente não dá para falar, né, que um transplante, por exemplo, seria cura, ele é um recurso. Exatamente, e é muito importante esclarecer isso, porque muitas pessoas acham que o transplante capilar, ele cura a alopecia. Na verdade, ele é um recurso estético para quem já tem alopecia e naquela região os tratamentos convencionais já não conseguem fazer o crescimento capilar. Então, associa o tratamento capilar mais o transplante para conseguir ficar esteticamente melhor, melhorar a autoestima, e aí é um recurso que a gente usa. Agora, vamos focar um pouquinho mais nas mulheres, doutora, porque vamos tentar entender a partir de quantos anos a gente já pode começar a notar que a alopecia está realmente fincando raiz ali. Geralmente, a alopecia androgenética, porque quando a gente fala alopecia é um termo bem amplo, né? Mas falando da alopecia androgenética, que é a calvície, né? Que é a alopecia mais comum, né? Geralmente a gente observa o início em torno de 20 a 25 anos. Mas tem casos em que a gente vai, isso é uma média, mas tem casos em que a gente vai observar antes desse tempo, na adolescência já começam os primeiros sinais, ou mais tarde. Mas a grande maioria, entre 20 a 25 anos, a gente já começa os primeiros sinais de alopecia. E geralmente... Que é bem jovem, né? Essa bem mulher. Jovem. Normalmente essa mulher com a tendência, com a hereditariedade já mais assim, exacerbada, ela vai ter pouquinhos cabelos? É aquele cabelo que a gente pega assim e vê que forma um tufinho pequenininho? Exatamente. Ou não, necessariamente? No início, não. No início, ela pode ter uma densidade capilar normal. E aí depois, quando a alopecia androgenética ela começa a se instalar, aí ela começa a ter. Porque o que a alopecia androgenética faz? Ela faz um afinamento capilar. Então ela afina os fios e aí ela começa a ter uma penugem. Então aquele cabelo... Que o fio nem chega a ficar tão longo. Não longo. E aí começa uma outra característica também da alopecia, que é a miniaturização dos fios. Então ela faz um afinamento e a miniaturização. Então o cabelo fica fininho e pequenininho. Tá. E aí depois ele cai e não cresce mais naquela região. Bom, a gente sabe que a nossa vida é feita de ciclos, né? Ela acabou de falar aqui, né? A partir dos 25 anos a coisa muda. A gente tem esses ciclos marcados muito pelos hormônios. E a mulher na menopausa, ela também sofre essa alopecia? Ela tem maior chance de ter alopecia, doutora? Tem. Geralmente, na menopausa, tem uma queda hormonal muito brusca, né? Como você bem falou, é uma região, uma fase da nossa vida que é muito marcada a queda hormonal e a gente começa a tem uma baixa da testosterona e aí a gente começa a ter a baixa dos hormônios, da progesterona, do estrogênio, que são importantes para a densidade capilar. E aí, quando a gente tem essa queda na menopausa, a gente começa a apresentar uma piora realmente da alopecia. Calma, calma, não vai arrancar os restinhos de cabelo que tem por aí, não, porque a menopausa já é um período difícil em muitos outros aspectos.
mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui, inclusive falando sobre as melhores abordagens, os melhores tratamentos. Vamos falar sobre os tipos de alopécia aqui também, para você se identificar. Aguenta aí que a doutora Janine volta já. Ainda hoje tem claramente por aqui, doutor César falando sobre como podemos encarar os nossos medos. E tem salada que vai ajudar na hidratação capilar. Ó, Vida e Saúde volta já.